Muito bem, vamos começar então, né, retomar o nosso pequeno curso, né, aprendendo latim através dos textos. E hoje iremos para a aula número 11, conhecer mais um pouquinho a família de Horácio. É a parte final desse texto que nós começamos, acho que 2 ou 3 aulas passadas, né? 2 ou 3 vídeos passados. Muito bem. Vamos então começar fazendo a nossa leitura em latim. Cubiculum Horatii duo Domini intran, Lucilius et Titus, ei saludam, salve Horatii, sed Horatius non respondet, eis iratus est, non laetus. Duo Domini Romani non tacem, sed ritent, quia laeti sunt. Cornelia et Paulina in orto iam ambulant, onde Cornelia et Paulina veniunt, eae ex orto veniunt, et cubiculum Horatii intrant, salutantque, salve Horatii. Horatius, quias iratus est, tacet, neque salutat. Nunc omnes tacem, in cubiculo magnum silentium est, Horatio iam dormit, Lucilius, Titus, Cornelia, Paulinaque, ex cubiculo Horatii nunc discentum. Titus ex villa Horatii discedit. Bom, o que nós temos aqui, que será o foco da nossa aula, será os verbos, né? Alguns tempos derivados que nós já vimos na outra aula, tá bom? Vamos continuar ainda durante algumas aulas, durante alguns vídeos, né? Falando sobre eles, porque são importantes. E também vamos falar aqui sobre algumas preposições também, por exemplo, ex, onde e também o in. Bom, então nós temos aqui o verbo saluto. O verbo saluto, ele é um verbo da primeira conjugação, porque ele tem o a, né? Então, da primeira conjugação são os verbos em are. Então é salutos, saluto, salutas, salutavi ou salutavi, salutatum, salutare. Sobre a pronúncia, você pode pronunciar o V como V mesmo, como um U, tá bom? Bom, aqui nós temos na primeira coluna o presente do indicativo e na segunda coluna, salutavi, nós temos o perfeito do indicativo. Esses dois verbos, então, eles dão, a partir deles, né, nós temos outros tempos verbais, tá bom? Vamos lá então, os derivados de... Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Aqui, pronto. Deixa eu passar primeiro aqui, adiantar um pouquinho, para falar sobre as desinências pessoais antes de voltar lá para os verbos
para os tempos derivados, tá bom? Então você tem aqui na primeira coluna, tá? Aliás, na primeira e na segunda coluna, as desinências pessoais dos verbos. O que isso indica? Então nós temos aqui ó, o e o M. O e o M, então eles vão sempre indicar a primeira pessoa, o eu. Tá bem? Nós temos aqui também outra desinência pessoal do verbo, o S, que vai sempre designar então a segunda pessoa. O tu. O T vai designar a terceira pessoa singular, o ele. O mus vai designar a primeira pessoa do plural, nós. Tis vai designar a segunda pessoa do plural, vós. E o NT vai designar a terceira pessoa do plural, eles, elas. Aí na segunda coluna também temos, né, que indica aí o perfeito. O I vai indicar o eu. Isti, tu. Iti, ele. Imus, nós. Istis, vós. Veja que que há o S, né? Ele tem o S, a segunda pessoa do plural. E na terceira pessoa você tem duas formas. Você pode dizer amaverunt, werunt ou amavere. Você tem essas duas formas, tá bem? Para indicar a terceira pessoa do plural. Voltemos então aqui para os derivados do presente, de saluto. Então, como é que eu formo esse tempo, né? Os tempos derivados de saluto. Então, na primeira pessoa, aqui, ó, na primeira coluna, nós temos o imperfeito. Na segunda, futuro imperfeito. E na terceira, nós temos o presente do subjuntivo. Tá bem? Como é que eu formo esses tempos, então? Eu simplesmente vou tirar o e vou acrescentar o aban, abas, abat, abamos, abats, abant. Então fica salutaban, salutabas, salutabat, salutabamos, salutabatis e salutaban. Saudava. Agora nós temos aqui na coluna do meio, nós temos o futuro imperfeito. Preste atenção que a primeira pessoa eu acrescento a desinência o, e a partir da segunda eu só coloco o i e a desinência da pessoa, né, que é o S, o T, tá bom? Então, ó, salutabo, salutabis, salutabiti, salutabimus, salutabitis, salutabunt. Aqui nós podemos traduzir como saudarei. Já na segunda, na terceira coluna, aliás, nós temos o presente do subjuntivo. Como que é formado esse tempo? Acrescentando, assim como em português, né? Em português, então, por exemplo, os verbos da primeira conjugação, amar, para eu formar presente do subjuntivo a e subjuntivo também é a mesma coisa. Então, eu amo, que eu amo, mesma coisa, o a, né? Salutas, e colocamos o e, salutes, tá bem? Então você observe aí que na primeira pessoa nós temos a desinência pessoal M, tá bom? Então nesse caso ele aparece. E as demais desinências pessoais seguem normalmente. Que eu salde, né? Traduzimos que eu salde, que tu saldes e assim vai. Salutem. É importante a pronúncia do M, tá? A gente não pode nasalar. Salutem. Não podemos nasalar, tá bom? Salutem. Precisamos fazer uma labial, né? Salutem. Salutes, salutet,
salutemos, salutet, salutem. E aqui embaixo temos salutam, salutatis, que é o corresponde aqui então ao particípio presente. Salutanti, que corresponde ao caso, vamos lá, gerúndio, tá bom? O gerúndio, então é o salutanti, e ele é declinado aí pela ele é declinado, aliás, pela segunda declinação, também. Salutanti, salutanto, salutanto, salutantum. Nós podemos considerar aí como o nominativo de salutanti, porque aqui ele está no genitivo, tá bem? Olha, veja que termina aí. Nós podemos considerar aí como então o nominativo, o infinitivo, salutare, tá bom? Desse verbo. Então, como é que eu poderia traduzir salutanti? De saudar. Então, de saudar, para saudar, por saudar e saudar, né, no acusativo. Traduzindo em português, tá bem? Muito bem, temos os derivados aí de salutavi, tá? Ou salutavi, salutavi ou salutavi, tá bom? Aí fica cada um ao seu critério. Como na faculdade a gente aprendeu a pronunciar o U, então a pronúncia restaurada, eu peguei então esse costume, tá bom? Segundo Napoleão de Mendes de Almeida, isso não tem importância, tá? Inclusive tem um vídeo aí que eu vou postar aí que fala sobre a pronúncia, tá? Amaueram ou amaveram, amaueram, amaueras, amauerat, amaueramos, amauerates, amauerant. Então nesse caso aqui temos o mais que perfeito. Já na segunda coluna temos o futuro anterior, tá bom? O futuro anterior eu tenho que traduzir, por exemplo, como terei saudado, por uma locução. Amauerem, o perfeito do subjuntivo. Amauissem, o mais que perfeito do subjuntivo, que no caso eu traduzo como tenha amado, tá bem? Então, amauero, agora vamos declinar também não, vamos conjugar aqui o futuro anterior. Amauero, amaueres, amauerit, amauerimus, amauerites, amauerint. Aí temos o perfeito do subjuntivo. Veja a diferença entre o futuro anterior e o perfeito do subjuntivo. Um termina em O e o outro termina em M. Veja que é semelhante aí a partir da segunda pessoa, amaveres ou amaveres, tá vendo? Tudo igual. O que muda é somente a primeira pessoa. Tá ok? Então, fica dessa forma. Amaverem, amaveres, amaverit, amaverimus, amaverites, amaverint. Ou amauerem, amaueres, amauerit, amauerimus, amauerites, amauerint. Tá certo? Essa aqui nós traduzimos como tivesse amado. Tivesse amado não, tem amado, tá? Tem amado. E essa segunda, a última coluna, mauissem, tivesse amado. Então, uma observação aqui, tá? No início, então, quando estávamos aqui nessa tela, eu falei que traduziríamos a mauice como tem amado. É o equívoco, tá bem? Tivesse amado, amaverem, o perfeito, sim, vamos traduzir por tenha amado, tá? Então, amaverem, que eu tenha amado, amavissem, tivesse amado, que eu tivesse amado.
E aqui por último, a vice, nós temos aí o infinitivo passado. Em latim também tem infinitivo passado. Ter amado. Continuando aqui, os derivados aqui de supino, salutatus A1, que é o particípio passado, traduzimos como saudado. Segue a segunda e a primeira declinação. Saluturus, salutara, salutura, salutarum. É o particípio futuro. Traduzimos como por uma oração relativa, né? Mas no futuro, algo como se que terei amado, alguma coisa assim, tá bom? No futuro. Temos agora os derivados do infinitivo, salutare. Então aqui, saluta, salutate. São os imperativos, saluta, segunda pessoa, singular, salutate, aliás, segunda pessoa plural, salutate, tá bem? Então, primeira pessoa e segunda pessoa, tá bom? Saluta, segunda pessoa singular, salutate, segunda pessoa plural. Aí aqui nós temos salutarem, salutares, salutaret, salutaremus, salutaret, salutarent. É o imperfeito do subjuntivo, tá bem? Amasse, aliás, saudasse. Que eu saudasse é o imperfeito do subjuntivo em português. Então, dos derivados do infinitivo, nós temos o imperativo e o imperfeito do subjuntivo. Desinências pessoais do verbo, que eu já falei sobre isso. E aqui é uma observação, tá bom? Nós temos aqui as preposições in, elas podem vir acompanhadas pelo ablativo ou pelo acusativo. Se eu usar com o ablativo, eu traduzo pela palavra em, pela preposição em, que vai indicar o lugar em que eu estou. Eu estou na praça, tá bom? Em Horto. Agora, se eu usar o acusativo, é para indicar algum lugar que eu vou, para onde eu me dirijo, ou contra, tá bem? Vamos lá, temos a preposição ex. A preposição ex, ela indica a origem de alguma coisa, tá bom? De onde, né? De onde saiu alguma coisa. A única observação é a seguinte, ó. Eu posso encontrar nos textos latinos o ex, o e, né? O ex ou e, com x ou com e. É a mesma palavra, vamos dizer assim, tá bom? Só que eu vou usar o x antes de vogal. Vou usar o vogal, o H, então, às vezes é aspirado, mas já é outra coisa. E ou e antes de uma constante qualquer. E finalmente ou e. Bom, quer dizer que Cupiculum horace duodomo domini intrant. Dois senhores entram no quarto de Horácio. Lucilius et Titus. Lucílio e Tito. E salutam. Eles saudam. Salve Horace. Então veja aqui, ó, o imperativo, tá bom? Do singular, porque eles estão complementando apenas uma pessoa. Salve Horace.
7. Horácio não responde. Mas Horácio não responde. Is iratus est. Ele está irado. Non laetus. Não feliz. Ele está irado porque ele está doente. Duo domini Romani non tacent. Os dois senhores romanos não se calam. 7. Ritent. Mas eles riem. Qui let sunt. Porque estão felizes. Cornélia et Paulina in orto iam non abolent. Olha o in aí no sentido de estar em algum lugar. Cornélia e Paulina já não passeiam no jardim. Unte Cornélia et Paulina veniunt. Para onde Cornélia e Paulina vão? Eai exorto veniunt. Aliás, é de onde, né? De onde elas vão? Eai exorto veniunt. Elas vêm do jardim. Et cubiculo Horaci intrant. E no cubículo de Horácio entram, salutanteque, e saudam. Salve Horaci. Horácius, que iratus est. Horácio, que está iratus. Tacet, cala-se, neco salutat, e não sauda. Nunc homines tacet, agora todos se calam. Em cubiculum magnum silentium est. No cubículo há grande silêncio. Horácius iam dormit. Horácio já dorme. Lucilius Titus Cornélia Paulina que. Esse que aí nós traduzimos por ele, tá? Lucilius Titus Cornélia e Paulina ex cubículo Horaci. Do cubículo do quarto de Horácio, agora disquentunt, vão-se. Titus ex villa Horaci disquetit. Titus da vila de Horácio vai ou sai, vai embora. Então é isso. Então, obrigado por acompanhar esse vídeo até o final e até a próxima.